O nosso sistema solar não é feito só de planetas, nem se resume ao cinturão de asteroides ou a Plutão. Bem além de todos esses corpos celestes, numa distância tão grande que mal conseguimos conceber, estende-se um dos maiores mistérios do universo: a nuvem de Oort. Nunca vimos esse lugar com os próprios olhos. Não temos uma única foto dele, nem sabemos exatamente onde ele fica. Mas a maioria dos cometas que iluminam nosso céu com sua cauda brilhante vem justamente de lá. A nuvem de Oort seria, segundo os cientistas, uma região esférica formada por trilhões de corpos gelados que cercam o Sol em todas as direções. Pelos cálculos, essa região pode se estender até metade do caminho que nos separa da estrela mais próxima, Próxima Centauri. Olá, pessoal! Por que será que os cientistas têm tanta certeza de que essa nuvem existe? Como ela teria se formado? E será que escondido dentro dela não existe algo muito maior do que apenas gelo e pedras? Esse é o nosso canal Pipa e eu sou Deluca. E hoje vamos embarcar rumo ao extremo do Sistema Solar, o lugar onde a realidade e a hipótese se encontram. Os limites do Sistema Solar. Quando pensamos no Sistema Solar, geralmente o que nos vem à mente é aquela imagem familiar: o Sol no centro, rodeado pelos planetas de Mercúrio até Netuno, cada um girando em sua órbita. Entre Marte e Júpiter temos o cinturão de asteroides. E além de Netuno, existe o cinturão de Kuiper, lar de corpos gelados como Plutão e Eris. Dá a impressão de que depois disso não existe mais nada. Mas a verdade é que é a partir dali que tudo realmente começa. Do lado de fora do cinturão de Kuiper existe uma região chamada disco disperso. Lá, corpos de gelo viajam por órbitas elípticas bem inclinadas, desenhando trajetórias imprevisíveis. Estima-se que essa região possa se estender até 1000 unidades astronômicas a partir do Sol. Só para dar uma noção, a lendária sonda Voyager 1, lançada em 1977, passou da marca de 160 unidades astronômicas bem recentemente. E ela é considerada até hoje o objeto mais distante já criado pela humanidade. Mas mesmo essa sonda não passou de um náufrago tentando alcançar a costa, porque além dela se estende o verdadeiro oceano cósmico. Uma vastidão onde nem a luz refletida dos planetas alcança, onde não há poeira flutuando, nem o sol do vento solar, apenas um breu quase absoluto. E em algum lugar dessa escuridão está escondida a misteriosa nuvem de Oort, que os cientistas só conseguem imaginar. O que é a nuvem de Oort? A nuvem de Oort é uma região esférica hipotética, formada por corpos gelados que cercam o Sol de todos os lados. Nós não conseguimos observá-la diretamente. No entanto, tudo o que sabemos sobre cometas de longo período aponta para a existência de um imenso depósito escondido nas profundezas do espaço, repleto de matéria primitiva. Acredita-se que a nuvem de Oort tem uma estrutura em 2 camadas. A camada interna é chamada nuvem de Hills e estima-se que se estenda de 2.000 a 20.000 unidades astronômicas a partir do Sol. Essa parte da nuvem teria um formato achatado, semelhante a um disco. Já a camada externa vai ainda mais longe, podendo alcançar entre 100.000 e 200.000 unidades astronômicas. Isso equivale a cerca de 2 anos-luz, metade da distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Diferente da camada interna, essa parte mais distante teria uma forma praticamente esférica. E segundo estimativas, a nuvem de Oort pode conter trilhões de objetos, a maioria deles com mais de 1 quilômetro de diâmetro. Mas o espaço entre esses objetos seria imenso. Em média, dezenas de milhões de quilômetros separam um do outro. E por que afinal ainda não conseguimos observar diretamente esses corpos celestes da nuvem? E a explicação é simples. Primeiro, porque esses objetos são extremamente escuros. E segundo, porque estão longe demais. Por isso, mesmo com os telescópios mais poderosos que temos hoje, é simplesmente impossível enxergar diretamente objetos tão distantes assim. Mas o fato de não podermos vê-los não significa que eles não estejam lá. Afinal, o que levou os cientistas a imaginar que, muito além de Plutão, poderia haver uma enorme nuvem feita de gelo e rocha? A resposta é bem direta: os cometas. Cometas são viajantes do espaço.
passam pelo interior do sistema solar, arrastando uma longa cauda de gás e poeira. Mas a cada passagem, ao se aproximarem do Sol, eles começam a se desintegrar. O gelo evapora, a órbita muda e muitos cometas acabam se despedaçando por completo. Se esses cometas tivessem vivido bilhões de anos no interior do sistema solar, como os planetas, já teriam desaparecido há muito tempo. E mesmo assim, pelo menos uma vez a cada alguns anos, conseguimos detectar um novo cometa com nossos telescópios. Isso significa que deve haver em algum lugar uma espécie de depósito que alimenta continuamente o sistema solar com novos cometas. Essa ideia surgiu por volta da metade do século XX. Em 1950, o astrônomo holandês Jan Oort analisou as órbitas de centenas de cometas e identificou um padrão. Muitos desses cometas tinham trajetórias que se estendiam por dezenas de milhares de unidades astronômicas e estavam entrando pela primeira vez no sistema solar. Ou seja, eles vinham de uma região tão distante que a gravidade do Sol mal os alcançava, todos saindo de uma mesma fonte. Ainda assim, sua velocidade não era suficiente para escapar de vez da força gravitacional do Sol. Em outras palavras, eles não vêm do espaço interestelar. Eles são fragmentos antigos do próprio sistema solar, lançados para longe bilhões de anos atrás. E agora, estimulados pela gravidade, estão voltando de sua longa jornada até os confins do espaço. Foi assim que Oort concluiu que em algum lugar além da órbita de Netuno deve existir um grande reservatório de material cometário, um vestígio direto do nascimento do sistema solar. Depois disso, descobriu-se que o astrônomo estoniano Ernest Upke havia proposto uma ideia parecida. Desde então, a hipótese da nuvem de Oort passou a ser considerada a melhor explicação para a origem dos cometas de longo período. São esses cometas que, de tempos em tempos, às vezes só depois de dezenas de milhares de anos, retornam, trazendo consigo matéria mais antiga do que a própria Terra. Como a nuvem de Oort se formou? Para entender de onde veio a nuvem de Oort, precisamos voltar no tempo até o início da história do Sistema Solar, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Naquela época, em torno do jovem Sol girava um gigantesco disco protoplanetário, formado por poeira, rochas e gelo. A partir dessa massa caótica de matéria, surgiram os planetas, suas luas, asteroides e bilhões de pequenos corpos celestes. À medida que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno cresceram até alcançar seus tamanhos atuais, suas forças gravitacionais passaram a exercer dois papéis importantes. Por um lado, sua gravidade puxava o material ao redor, atraindo luas e asteroides para perto. Por outro, agia como uma espécie de catapulta gravitacional. Tudo dependia da velocidade com que os objetos se aproximavam desses planetas. Se essa velocidade fosse menor do que a velocidade de escape do planeta, o corpo celeste acabava colidindo com ele ou sendo capturado como satélite. Mas se ultrapassasse essa velocidade de escape, a gravidade do planeta alterava sua trajetória e o lançava para fora, além das órbitas dos planetas conhecidos. Esse processo de bilhões de colisões e mudanças de rota foi pouco a pouco limpando as regiões internas do sistema solar. No entanto, alguns dos objetos arremessados ficaram presos na fronteira da influência gravitacional do Sol. Eles estavam longe demais para voltarem, mas não o suficiente para escaparem de vez. Com o passar do tempo, esses corpos foram sendo espalhados em todas as direções pelas forças de maré da galáxia e pela aproximação ocasional de outras estrelas. Foi assim que, a partir daquele disco protoplanetário achatado, surgiu uma estrutura esférica gigantesca, a nuvem de Oort, girando silenciosamente a vários anos-luz do Sol. Alguns cientistas também acreditam que, quando o Sol ainda fazia parte de um aglomerado jovem de estrelas, ele possa ter capturado alguns desses objetos de estrelas vizinhas. E assim, ao longo de milhões de anos, nasceu essa imensa estrutura quase invisível, como um cofre de gelo que guarda as memórias mais antigas do Sistema Solar. Mas será que podemos mesmo dizer que a nuvem de Oort não existe? Do ponto de vista teórico, até poderíamos. Afinal, ela nunca foi observada diretamente. Mas isso nos leva a uma nova dúvida. De onde vêm então os cometas de longo período que chegam de todas as direções e desaparecem novamente rumo ao espaço profundo? Se não vêm da nuvem de Oort, então de onde eles vêm?
Seria necessário outro modelo capaz de explicar as órbitas desses cometas e sua distribuição no céu. Só que até agora, nenhum outro modelo conseguiu cumprir esse papel. A nuvem de Oort não é um dogma, é uma hipótese prática que explica com precisão o que conseguimos observar. Ela reúne em uma só visão o movimento dos planetas, a evolução do sistema solar e as influências das estrelas distantes. Em resumo, mesmo que ainda não possamos enxergá-la diretamente, ela continua sendo a melhor explicação que a ciência moderna tem até hoje. E quem sabe talvez no futuro um novo telescópio consiga capturar o leve brilho desses corpos de gelo distantes e finalmente comprovar que essa hipótese estava certa o tempo todo. Para além da órbita de Netuno. A nuvem de Oort é como uma sombra invisível do sistema solar, marcando a fronteira entre o que conhecemos e o que ainda está por descobrir. Enquanto não formos capazes de enviar uma sonda até lá, também não poderemos observá-la com telescópios. Mesmo assim, tudo o que sabemos sobre o movimento dos cometas, suas órbitas e sua distribuição no céu aponta claramente para a existência da nuvem de Oort. Ela é como um arquivo ancestral do sistema solar, onde fragmentos da época da sua formação estão guardados em silêncio. Esses corpos gelados talvez preservem o mesmo tipo de matéria que um dia deu origem aos planetas, e com o tempo acabou levando até nós mesmos. E quem sabe, talvez um dia, alguma futura sonda criada pela humanidade atravesse essa escuridão e registre pela primeira vez as partículas da nuvem de Oort. Por enquanto, a nuvem de Oort permanece como uma presença poética, um símbolo da fronteira entre o saber e o desconhecido. Já conseguimos entender como as estrelas se formam. Já conseguimos até medir buracos negros. Mas o que existe além de Netuno, o último planeta do nosso sistema solar, ainda está envolto em mistério. Na verdade, nem mesmo temos certeza se Netuno é realmente o último planeta. Existe uma hipótese que sugere a presença de um nono planeta, com uma massa entre 5 e 10 vezes a da Terra. O indício para isso está nas órbitas agrupadas de objetos gelados extremamente distantes, logo além de Netuno. E segundo os cálculos, esse planeta seguiria uma órbita muito alongada, inclinada entre 15 e 25 graus em relação ao plano da Terra, e levaria milhares de anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mas essa já é uma outra história. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like. E se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!